Conteúdos: Introdução à Física, Grandezas Físicas, Medidas de Comprimento, Medidas de Massa e do Tempo, Algarismos Significativos. Habilidades: conhecer a física para compreender sua importância e a finalidade de seus estudos. Identificar os fenômenos físicos tais como os ramos da física e suas aplicações. Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Reconhecer e aplicar as unidades de medidas, assim como os algarismos significativos, ordem de grandeza e a notação científica. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Da volta do recesso, vocês irão começar com o componente curricular Física. Eu sou a professora Risolda e estou aqui para fazer com que vocês aprendam, gostem da disciplina do componente curricular e se apaixonem por essa tão linda e magnífica física. Estamos aqui também com o nosso colega, o professor Nelson. E boa noite, professor. Boa noite, professora Risolda. Muito obrigado pela sua apresentação. Obrigado pela motivação que a senhora colocou aos nossos alunos, né? É muito importante estudarmos a física. E no primeiro ano é uma disciplina nova para vocês. E eu espero que vocês aproveitem muito, aproveitem bem, para aprender essa disciplina tão importante nos nossos dias de hoje. Meu nome é Nelson Bezerra, assim como a professora já anunciou, e eu também estarei ajudando vocês a aprender essa disciplina aqui no nosso Centro de Mídias. Ok. E como nós falamos aqui, como professor também, nós fizemos com o maior carinho para vocês essas aulas, que vocês gostem, interajam, e o professor presencial também. Todos nós estamos aqui contando com a participação de vocês, tá bom? Então vamos lá. E quando se fala em física, nós preparamos com o maior carinho essas aulas e temos as competências, as habilidades, não é isso, professor? Isso, o conteúdo da disciplina. Nós vamos agora rapidamente dar uma passagem para vocês sobre o que vai acontecer durante a nossa disciplina, né, nas 4 unidades que nós teremos aqui para falar para vocês sobre física. A professora Risolda, então, irá começar essa leitura para vocês. Bom, as unidades temáticas, como o professor já falou, unidades temáticas e os conteúdos, que temos também falando de vida e ambiente. A unidade 1 refere-se à introdução à física e à cinemática. Vamos estudar também as medidas de comprimento, medidas de massa e do tempo, os algarismos significativos e ordem de grandeza e também a notação científica. Muito bem. Na unidade 1, ainda, com a introdução à física e à cinemática, nós teremos os conceitos básicos da cinemática escalar, deslocamento escalar, que nós chamamos de ΔS, velocidade escalar média, variação do tempo, que nós chamamos de ΔT, movimento retilíneo e o movimento uniforme, o MU, gráficos da velocidade, do espaço e do tempo. Já na unidade 2, que refere-se à tecnologia, vamos falar também da cinemática escalar e a vetorial, que no decorrer das aulas vocês irão perceber que a física refere-se à unidade escalar, grandeza escalar e a vetorial. Vamos falar do movimento uniformemente variado, representado aí pelas letras M, U, V e gráficos. Vamos estudar também o lançamento vertical, o horizontal e o movimento circular. Bem, nós teremos também na unidade 3, que se refere à temática de conservação e transformação. Nessa unidade 3, nós estaremos estudando a dinâmica, que é o estudo das forças, a gravitação universal também. Nesse conteúdo nós teremos a dinâmica com as leis de Newton, aplicação dessas leis, aplicação das leis de Newton, falaremos sobre trabalho e energia e também falaremos sobre a conservação da energia. E ainda da unidade 3, da dinâmica, iremos falar sobre o impulso e quantidade de movimento,
conservação da quantidade de movimento, gravitação universal. Na unidade 4, com a unidade temática Ser Humano e Saúde, nós estaremos estudando a estática dos corpos. Nós teremos, então, a introdução à estática e suas definições, a estática dos corpos extensos, a estática dos fluidos, com os teoremas fundamentais da estática. Falaremos também sobre massa específica, pressão e o equilíbrio dos corpos líquidos. E ainda, na unidade 4, que é a estática dos corpos, princípio de Pascal e o empuxo. Ok? E quando se tem a unidade completa, unidade 1, 2, 3 e 4, vamos falar aí agora da avaliação. Vamos lá, professor, avaliação? Isso, nós teremos para avaliação, para todas as unidades serão feitas as avaliações com pontuações equivalentes a 10 pontos, sendo que a primeira parte é uma avaliação escrita, com questões objetivas e subjetivas, realizada em sala de aula, com pontuação de 7,5 pontos, e a segunda parte, realizada pelo professor presencial, que é a avaliação das habilidades socioeducativas, com a pontuação de 2,5 pontos. Ok? Então, agora, muito obrigada, professor Nelson Bezerra, pela sua participação inicial, que nós estamos aqui somando para o conhecimento de vocês aí. E muito obrigada pela sua participação agora, e ele voltará na aula 2. Okay? Boa noite para vocês, daqui a pouco eu volto com vocês aí. Vocês vão ficar agora muito bem acompanhados pela professora Risolda aqui. Obrigada, até mais professor. tarde. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Como eu falei no início, quando se tem a ideia, hoje, o que nós vamos fazer? Hoje é uma introdução à física, então não fiquem assustados. Eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção nas aulas, e nessa aula, principalmente, é uma apresentação do que vai ser estudado. Primeiramente, né, eu vou fazer alguns questionamentos com vocês, para vocês ficarem pensando aí. Quando se fala em física, vocês lembram quando estudaram no 9º ano? Lembram que lá não era física, era ciências no 9º ano. E lá você estudava química e física. E agora, no 1º ano, você vai ter uma ideia, e eu espero que vocês se apaixonem também, como eu sou apaixonada por esse componente curricular, que é a física. E o nosso objetivo aqui é que vocês gostem e entendam que a física ela está relacionada com o nosso dia a dia. Nosso objetivo maior é esse, que vocês gostem, e hoje é uma apresentação. O que quer dizer isso? Vocês vão conhecer para poder se apaixonar e amarem como eu amo esse componente curricular. Então vejam, quando você vai conhecer uma pessoa ou algo, você primeiro quer uma apresentação. Então, nessa primeira aula, vocês não vão copiar, vão ficar olhando, prestando atenção na apresentação desse componente curricular, dessa ciência que é a física. Então, vamos começar a relembrar. O que vocês estudaram no 9º ano? Lá da física. E quando se fala uma introdução à física, é uma apresentação do que você estudou lá. Ou seja, nessa introdução à física, você observa aí que no momento que você acorda, que você nasce, é física. Quando você nasce, quando você começa a crescer, até o momento, na hora que você vai dormir, caminhar, nadar, pescar, até mesmo na flecha ou uma queda de pedras, de um movimento ou até de uma fruta caindo, refere-se à física. Então, nosso objetivo aqui com vocês, a física ela tem duas formas. Olha aí a primeira pergunta para vocês. O que você aprendeu no componente curricular de ciências no 9º ano? Então, esse pensamento é para vocês. Vocês podem colocar para mim aí
tá? Podem colocar a ideia dos alunos, o que você estudou no 9º ano de ciências. Lembram que lá você estudava física e química. No 1º ano, estudamos separadamente. Por que separadamente? Porque como existem tecnologias, a física veio separada, como a química também virá de outra forma. Então agora essa pergunta é para vocês. O que você aprendeu no componente curricular de ciências, no 9º ano? Aí eu coloquei para vocês uma imagem que refere-se a um laboratório, a forma de quando você saiu de casa até agora, isso é física, ok? Outra temática que nós podemos perguntar também a vocês é o seguinte: o que espera aprender no componente curricular de física? O que vocês esperam? Aprender o quê? Ter conhecimento apresentado aqui por nós. O que você espera aprender no componente curricular de física? Tá? Então vejam que ela é muito importante. Até no momento dos fenômenos, vejam aí, quando há um raio, relâmpago, trovão, há uma chuva, isso é física. Vejam como é importante. A física ela está relacionada com o nosso cotidiano. E hoje nós temos aqui uns convidados especiais para falar, claro que são pessoas que não são, um professor é da área de física, mas outros são, outro é um aluno e a nossa pedagoga Cirlei. Aí a primeira coisa que você tem que observar é a física no cotidiano. O que significa dizer física no cotidiano? Vejam que a física no cotidiano ela é muito importante. Aí a importância aí de estudarmos a física é porque ela vai estudar esses fenômenos, nós vamos estudar todos esses fenômenos aí, desde o momento que você navega em um barco, nada, todos eles referem-se aos fenômenos físicos. E física no cotidiano. Vamos agora conversar com um professor que vai nos dizer o que é essa física do cotidiano. Física, né, ela surgiu da filosofia, como todas as outras ciências, né? A física é uma ciência que vai estudar os fenômenos que ocorrem na natureza. Então, todo fenômeno que nós pensarmos ou analisarmos, a física vai desenvolver o conceito, vai desenvolver o estudo para poder gerar um resultado que é as respostas que o cientista, o pesquisador, o estudante, o professor deseja. Ok, Miguel, muito obrigada pela participação aí, mostrando para vocês o que é física. Claro que é uma ideia que daqui a pouco nós vamos estudar mais no decorrer das aulas. A outra pergunta que eu faço para os alunos, para os colegas, por que estudar física? É importante estudar física para compreender e entender os fenômenos da natureza e também compreender grandezas físicas como calor, temperatura, massa, velocidade e aplicar no nosso dia a dia. As pessoas buscam sempre o processo evolutivo, né, de desenvolver o que, para quê, o porquê, a base realmente filosófica, né? E aí você desenvolvendo o conceito da física no seu dia a dia, você vai poder crescer e entender as coisas. Se hoje a gente usa, por exemplo, celular, computador, via internet, os meios de comunicação hoje só são possíveis porque nós temos sinais, satélites em órbita do planeta que foram idealizados, né? Esse conceito de órbita, principalmente por causa de Galileu, né? Você colocar um objeto em órbita constantemente caindo ao redor do planeta, o que viabiliza a utilização dos satélites e alcançar sinais, colocar sinais de comunicação nos pontos mais longínquos do planeta, né? E uma
Uma outra contribuição da física está também relacionado à engenharia civil, por exemplo, a construção de pontes. Por que uma ponte, por exemplo, tem aquela base curvada, né, côncava, ou parabólica, né? Aquela curva que a ponte tem, ela só é possível porque nós temos todo um estudo aí da contribuição do Newton sobre gravidade, e elas são mais resistentes justamente por conta desse estudo que veio da física, né? Então, estudar a física em tempos didáticos, em tempos inovadores, em tempos midiáticos, é de extrema importância. Ok, obrigada pela participação de vocês. E outra pergunta que eu faço, como eu encontro a física no dia a dia? Bem, a física hoje, como eu falei ainda agora, ela está no seu dia a dia. No momento que você ferve um leite, por que ele derrama? Você ferve um café e ele também derrama. Já diferente da água, se você bota água para ferver, em vez dela derramar, ela, no caso, ela seca. E hoje, esse é um exemplo simples, né? Mas hoje a física ela está em todos os lugares. No abrir dos teus olhos, no ato de você falar, você está executando física. Você me vendo aqui agora, nesse exato momento, você está executando física através de uma câmera, através de um som que foi desenvolvido através dos conceitos físicos. E nós temos outros exemplos também, como a massa, né, que estuda o quilo, o quilograma, que também tem miligrama, etc. Também nós temos a velocidade, como, por exemplo, nós vamos dar uma caminhada, né? A gente aprende os quilômetros, né? Os metros, os centímetros, etc. E nós temos vários outros exemplos também. Ao trocarmos nossas roupas, ao olharmos ao nosso redor, nas cores, até mesmo ao cair um objeto das nossas mãos, já acontece a física. Olha, eu vou dar duas situações que aconteceram comigo. Falando aí no caso da órbita, né, o planeta ser redondo, se você estiver, por exemplo, num local muito isolado, por exemplo, do sinal de celular, se você subir no topo de uma árvore, não no topo, você subir numa árvore, você subir num edifício, ou até mesmo subir num caminhão, ou seja, se você atingir um ponto mais alto, o sinal será muito melhor na altura do que no solo, porque justamente o sinal do celular também vai percorrer uma órbita, né, ao redor do planeta, então você vai conseguir um sinal. Foi o que aconteceu comigo, eu consegui fazer uma ligação subindo num lugar mais alto. Uma outra situação que eu posso dizer também, que aconteceu também comigo, né, eu tinha em casa duas formas de bolo, né, vocês sabem que para fazer bolo existe aquela forma redonda e uma retangular, então quadrada, né. Então, se você tiver duas formas diferentes e de materiais diferentes também, se por acaso elas estiverem presas uma dentro da outra, você pode tirar, colocando elas dentro do forno, deixando aí alguns minutos para elas aquecerem. Como elas são de materiais diferentes, elas vão se dilatar de forma diferente, aí você vai conseguir separar as duas formas uma dentro da outra. Então, são duas situações aí do dia a dia que inclusive aconteceram comigo e eu solucionei dessa forma. Viram como a física faz parte do nosso cotidiano mesmo. Então vamos tirar aquela ideia de que quando se fala em física, eu não gosto de física. Não, se eu vou fazer medicina, eu não vou estudar física. Só que se engana. Física está relacionado com todos os momentos da nossa vida. Correr, jogar bola, pular, tudo refere-se à física. E quando se fala em física, nós, como vocês puderam perceber aí no vídeo, nas pessoas que falaram, mostraram muito bem, como o professor Miguel e os outros também, a pedagoga Cila também colocou muito bem, eu fiquei maravilhada porque eles colocaram muito bem a noção de física. Logo, física tem a ver com a natureza. Quando se fala em natureza, você observa aí que, pelo que eles falaram, simples fato de você nascer, crescer, andar, é física. Eu falando para vocês, vocês me vendo, tudo isso é física. Vamos agora entender, após o vídeo, o que é física. Vem ser o estudo dos fenômenos naturais. Vem da palavra física, que quer dizer
natural, naturais. Logo, a física é a ciência que estuda a natureza. É a responsável por nos levar ao estudo dos fenômenos naturais. Vejam, no simples fato de você ter aí chuva, eu tenho uma descarga elétrica, isso é física. Até mesmo aí com vocês, a física. No momento que você saiu da sua casa para a escola, tem a ver com a física. Se você veio de barco, veio de canoa, isso refere-se à física. E a física tem um objetivo que nós vamos ver agora. E esses objetivos aí, eles podem ser o especulativo, como o nome está dizendo, a física refere-se, com esse objetivo, ela vem desvendar os mistérios da natureza, a fim de nos fazer entender mais sobre a nossa relação com o mundo e o universo. Vejam aí que, graças à nossa física, eu posso desvendar alguns mistérios aí. Por isso que a física estuda os fenômenos naturais. E ela vem com essa relação, estudar esses fenômenos da natureza, vem desvendar num objetivo especulativo. Ele vem especular, ou seja, a física como ela, o que é essa física? Aí agora eu tenho esse objetivo especulativo. Um outro objetivo, vejam que como eu falei para vocês, na aula de hoje, nessa primeira aula, é uma apresentação do que você vai ter no decorrer das aulas. O outro objetivo é o prático. Vejam que eu vou estudar o especulativo e o prático. Aí vocês podem se perguntar, como prático? Melhorar as condições de vida do homem através da tecnologia. A maior invenção, a maior descoberta da nossa física foi a eletricidade. Graças a ela, nós estamos aqui. Temos também a televisão, vocês aí podem observar que a televisão, quando falta energia, como é que nós ficamos? Vejam que a física tem esse objetivo, o objetivo prático. Um outro exemplo que eu coloquei para vocês aí são as antenas parabólicas. Essas antenas, graças a elas, vocês estão conversando comigo. Pensam aí que estão me vendo, estão conhecendo a física, graças à física com esse objetivo, o prático. Graças à física nós temos aí várias tecnologias, o melhor celular. Lembro, tem pessoas que falam, eu odeio física. Só que mal sabe que está com celular e é física. O top screen, você vai perceber que a física ela está relacionada com a nossa vida diária. O outro objetivo é o esclarecedor, que vai esclarecer. Leva as pessoas a analisarem a causa e o efeito determinado pelo fenômeno. Ou seja, nós vamos estudar quando eu tiver um barco que estiver navegando, aí para vocês, né? Quando também acontecem várias situações, nós temos aí esses fenômenos, quando acontece esse fenômeno que está ocorrendo da enchente, e você percebe que a física vem com um objetivo esclarecedor. Ele vai levar as pessoas a analisarem a causa e o efeito de determinado fenômeno. Vejam aí, aqui em Manaus, nós temos aí as estradas que levam os carros nas rodovias, nas ruas, e também um barco navegando, também observa-se aí que é física, ok? Continuando. E quando você fala desse objetivo, esse é o mais importante para vocês saírem hoje da primeira aula sabendo, que são os ramos da física. Ela está dividida, então hoje é uma apresentação de tudo que vocês vão estudar no decorrer dos 3 anos. No primeiro ano, nós estudamos a mecânica, que ela estuda o movimento. O que quer dizer isso? Na mecânica, ela estuda a cinemática, a dinâmica e a estática. Então vejam aí, você pode se perguntar por que o avião voa?
Pode ser até engraçado essa pergunta. Mas por quê? Se eu subir em um banco ou na mesa aí também vocês, por que você não voa? Ou nós não voamos? Vejam que a física vem explicar. Vejam que a mecânica ela estuda esse movimento e as suas causas, que é a dinâmica. A cinemática, a dinâmica e a estática. Isso aqui nós estudamos no primeiro ano. Já no segundo ano, você vai estudar um outro ramo da física, que é a termologia. Que muitas das vezes vocês sabem o que é termologia, mas ainda nem estudaram, como acontece aqui na nossa região. Aqui em Manaus, então, nem se fala. Estuda o calor e os seus fenômenos térmicos. Quem nunca pegou, estava com febre, aí uma pessoa foi lá, colocou a mão aqui e percebeu se ele está com febre ou não. Ou quando uma pessoa tem um termômetro, aí você estuda termologia, tá? Vejam aí como eu coloquei essas duas imagens. Ou até mesmo para as pessoas que colocam gelo. Se transforma a água se transformando em gelo, isso também é termologia. Porque aí a temperatura menor, uma diminuição de temperatura. Aqui nós temos a geladeira, que você pode observar. E a temperatura muito alta, é o que acontece aqui em Manaus. E aí com vocês também, a nossa temperatura aqui sempre vai dar muito alta. Mas isso aqui é para o segundo ano, termologia. Outro ramo da física que se estuda também no segundo ano é a física ondulatória, que ela estuda as ondas e a acústica. Aí vocês ficaram vendo aí um ouvido, né? Uma orelha, o ouvido. Mas o que tem a ver com física? Tem muito a ver, porque a música, o som, tem a ver também com essas ondas, com a acústica, física ondulatória para o segundo ano. Esses fenômenos aí envolvem diversos tipos de onda. Temos também, quem nunca brincou pegou um sabão em pó e fez aquela bolinha de sabão? Ali, você vê que aquela bolinha de sabão tem uma coloração. E isso refere-se à ondulatória. E as transmissões via satélite? Isso também é física, física ondulatória. Um outro ramo também da física é a ótica, ou óptica para alguns, mas se fala ótica. Ela também vai estudar a luz. E quando você tem um microscópio, você lembra de onde? Da biologia, né? E é esse microscópio que quando se estuda a luz, você observa aí esse efeito de uma onda. Só que esse efeito que estuda a luz e os fenômenos luminosos, graças à física, eu posso explicar a formação do arco-íris, sabiam? Quando vemos o arco-íris ali, você observa que isto é física. E ainda nos dá o conhecimento necessário para que possamos construir aparelhos como o microscópio. Vejam como a física ela está em todos esses ramos. Outro exemplo, agora vamos para o terceiro ano, que é o eletromagnetismo. O eletromagnetismo estuda a eletricidade e o magnetismo. O que quer dizer isso? Estuda os fenômenos elétricos fundamentados nas propriedades das cargas elétricas. Isso nós estudamos no terceiro ano. Aí eu coloquei aí duas imagens, o ímã. Mas esse ímã também acontece na nossa vida diária. Quando você tem esse ímã, nós mesmos temos esse ímã, temos um magnetismo. Quem nunca olhou para uma pessoa e ficou deslumbrada, Isso é um magnetismo de cada um. Sabiam disso? Mas também acontece que você não gostou de uma determinada pessoa, não sabe nem por quê. Isso também é uma força que é aplicada aí também do magnetismo, só que existe a atração e a repulsão. Muitas das vezes, quando vocês chegarem lá no terceiro ano, vão entender o porquê que eu estou dizendo que
O eletromagnetismo envolve a eletricidade e o magnetismo, tá? Onde eu tenho na eletricidade, graças a ela que nós temos aqui, temos como vocês estarem me vendo, não está precisando aí de lanterna, de lâmpada, de lamparina, aliás, porque graças à eletricidade temos agora a nossa contribuição aí com as tecnologias. E uma outra coisa muito interessante, vejam que tem agora a física moderna. A física moderna estuda tudo relacionado à física após 1900, que é a evolução da ciência. Vejam que essa física moderna, quase ninguém fala dela. Por quê? Não se coloca para os estudantes. Aí temos uma discussão entre a física clássica e a física moderna. Vejam aí que o pai, aí, nesse caso, ó, vejam, como estuda os fenômenos. Nós estamos trabalhando com a clássica, que vai descrever os estudos da cinemática, da mecânica, da dinâmica, o que nós vamos estudar agora até o 3º ano. Já a física moderna, a partir do século XX, ela vai estudar a mecânica quântica, a relatividade, as formas de nano, né, que nós chamamos de nanofísica. E para as etapas do conhecimento, hoje, como eu falei para vocês, a aula é uma apresentação do que vai se ter aí. Aí eu coloquei, Roger Bacon, ele descreveu o método como um ciclo composto de observação, hipótese, experimentação e verificação independente. Só que ele teve uma ideia de fazer o uso da matemática no estudo natural, principalmente na mecânica. E aqui, nesse momento, você pode observar que eu conheço o conhecimento científico, que ele é uma teoria que é o empirismo, que é uma teoria que indica que todo conhecimento é o fruto de experiências. Só que se eu for aí com vocês, vocês vão me dar uma aula como pescar, porque eu tenho conhecimento teórico, tenho conhecimento científico, mas vocês sabem muito mais do que eu na hora de pescar o peixe. Vão saber em que momento você vai jogar ali, vai para pescar aquele peixe. E, finalizando, nós temos aí as aplicações. Vejam que eu tenho conhecimento científico e vocês têm o senso comum. Vocês vão perceber isso que, muitas das vezes, quando se fala nessas aplicações, na medicina, nos transportes, nas gerações e produção de energia. Então, hoje, o objetivo nosso é que vocês já venham não tenham mais aquela ideia que física não tem nada a ver com a tua vida. Ela tem muito a ver. Viram? Na medicina, no transporte, nas gerações, na produção de energia, nas telecomunicações, na eletrônica, todos eles, e na saúde, como eu coloquei essa imagem aí, para um aparelho, que como eu também uso um aparelho, quer dizer o quê? Que o dentista ele tem que saber que para apertar os brackets, dói. Quem tem aparelho aí também com vocês, percebe que tem que apertar, e aquilo ali é física. Quando uma pessoa que quebra a perna, um braço, o médico, o enfermeiro, tem que ter a noção de alavancas, que é física. Então, agora, a partir de agora, vocês vão pensar assim, física, ela é importante para a nossa vida. Ela é importante de que forma? Ela faz parte da minha vida. De que forma? No momento que eu acordo, vou escovar meus dentes, tomo banho, vou para o trabalho, vou para casa. Isso, quando se fala em física, e um detalhe também, quando você tem aí, quem trabalha, tem um cartão magnético. Cartão magnético tem a ver com física. Vejam como é interessante, por isso que eu falei para vocês, a física é para você se apaixonar, como eu sou apaixonada por esse componente. Porque a física, ela
anda em todos os lugares. Se vocês perceberam aí, quando eu faço uma ressonância magnética, tem a ver com a medicina, tem a ver também com a biologia, tem a ver também um detalhe. Física, ela está relacionada com todas. Ela é uma ciência que vai desde a física, começa com a física, mas eu falo também com a língua portuguesa, falo também com a matemática, falo também com a geografia. Então, todas elas equivalem a isso, tá, pessoal? Vamos agora para o intervalo e depois vocês ficarão com o professor Nelson. Tchau, pessoal. A sua aula continua no próximo vídeo.